São apenas 3 letras, M-A-E, que significa mãe, mas isso pesa tanto pra gente. Isso tem um significado tão forte na nossa caminhada, não só pelo fato de a mãe nos carregar durante 9 meses, ou menos, alguns até 6 meses, mas sobretudo a continuação da nossa vida e a nossa estabilidade emocional depende de passar pela mãe. Escute, Deus tem algo para falar no seu coração. Meu amigo, eu quero dividir com você um texto das Sagradas Escrituras, muitíssimo conhecido. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas foi escrito primeiramente aos gregos, um povo que dominava pela sua cultura, um povo... É tanto que o médico escreve a este povo. Deus não faz acepção de pessoas. E no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, nos diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E todos apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. É um texto muito conhecido. É um texto que talvez você já se debruçou algumas vezes sobre ele. Mas eu gostaria de dizer para você, imagine a cena, Jesus chegando em uma cidade, com ele e os seus discípulos. Certamente ele não estava indo à toa, Deus não vai em lugar à toa, Deus sempre tem um propósito. Assim como você também não está vendo e ouvindo esse vídeo à toa, é porque Deus cuida de você, é porque Deus tem um projeto especial na sua vida. Havia pessoas naquela cidade que ansiavam, haviam pessoas naquela cidade que desejavam que Jesus um dia passasse por lá. E Jesus se dirige àquela cidade, mas quando ele chega, ele encontra um movimento contrário. Uma multidão chegando e outra saindo. E este encontro ocorreu do lado de fora dos muros. Tem situações na vida da gente que são paradoxais, né? Tem hora que a gente pensa que a gente está indo e a gente está voltando. Tem gente que pensa que está crescendo, na realidade está diminuindo. Tem gente que pensa que está diminuindo e na realidade está crescendo. E sobretudo os homens. Eu quero falar um pouquinho com os homens, porque os homens, quando eles se fragilizam, eles crescem. Por que crescem? Porque eles se tornam essencialmente homens. Tem gente que embruteceu, que diz: eu não vou chorar. E Jesus se encontra com este quadro e nós vamos ver uma lição tão linda de Jesus. Porque Jesus encontra uma mãe carregando um filho único, morto, e além de tudo, essa mulher era viúva. Eu poderia dizer que essa mulher estava no fundo absoluto do poço. Que essa mulher já havia exaurido todas as suas esperanças de alegria. Que essa mulher achava que para ela, talvez a solução fosse a própria morte. E nós conhecemos algumas pessoas, que pessoas próximas, pessoas chegadas, falecem, passam um tempo, por desgosto, elas também se vão. Jesus depara com aquele quadro e o que me chama a atenção aqui é que
e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus tem um carinho especial, sabe, pelas mães. Ele tinha pela sua própria mãe. Ele era um cara que relacionava bem com todo mundo, porque ele era bem resolvido com a mãe. Interessante que eu falei que elas são importantes antes do nosso nascimento, porque não tem gestação só com o pai, nem gestação só com a mãe, mas cabe à mãe carregar no ventre durante 9 meses a criança, o desenvolver da criança, o peso da criança. Cabe à mãe a doar as suas energias, as suas vitaminas, doar o seu conforto para, depois de 9 meses, acalentar no braço aquilo que é o desejo de quase todas as mulheres. Queridos, essa mulher teve todas essas alegrias. Mas chegou uma hora que a tristeza chegou. O marido já havia morrido e agora seu filho morreu. Eu conheço uma mãe que pediu a Deus, e Deus cumpriu, que ela não vivesse mais do que os seus filhos. E que ela não queria ver nenhum dos filhos morrer, ela morreu antes. Queridos, Deus tem um carinho especial por mãe. E se Jesus tem um carinho especial por mãe, se Jesus chorou por ver aquela mãe chorando, e você? O que você tem feito? Você tem feito a sua mãe chorar de alegria ou você tem feito a sua mãe chorar de tristeza? Você tem tido compaixão da sua mãe ou você tem achado que a sua mãe é a empregada que deve cuidar, zelar, te alimentar, passar as suas roupas e ainda te proteger quando você entrar em algumas enrascadas? É dia das mães. É dia da gente refletir isso. É dia da gente chorar pelas nossas mães, mas chorar pela alegria. Será que você teria coragem de sacrificar o que sua mãe sacrificou para te dar essa condição? Por isso que as mães são extremamente abençoadas e importantes na nossa caminhada. Se você não gosta, se você é mal resolvido com sua mãe, que te carregou 9 meses no ventre, você vai gostar de mim? Você vai gostar de alguém? Você está iludido a você mesmo. Se você não honra a sua mãe, como é que você vai ensinar os seus filhos amanhã a honrar você? Jesus chora. Jesus move de íntima compaixão. E ele chega perto daquela mulher e ela disse: não chores. E assim que ele fala não chores, alguém poderia dizer: mas peraí, é muito fácil eu falar não chores, né? Eu chego perto do mendigo que está com fome, falo com ele: não tenha fome. Mas Jesus faz além daquilo que a gente imagina e pensa. Ele fala com a mãe: não chores, e para o velório. E ele literalmente para, ele toca no esquife. E é interessante que esquife é uma palavra clássica e as pessoas, tem gente que pensa até que é instrumento musical, é caixão, meu amigo. Esquife é caixão, ele toca no caixão, ele detém o caixão, ele detém a morte, ele detém o caixão que fizeram para aquele rapaz e fala: olha, acabou, encerrou, a morte agora está encontrando com a vida e por isso a vida detém o caixão. Vira para o defunto e fala: jovem, levanta. A ti digo, levanta. Dá para você viajar um pouquinho? Um defunto, uma mãe chorando, depois de um velório, depois do atestado de óbito. De repente Jesus encontra e fala assim: levanta. A última palavra é de Deus, tá? Eu não sei se os seus sonhos morreram, eu não sei se as suas alegrias estão sendo
levadas para serem enterradas, eu quero dizer que a última palavra é de Jesus. E Jesus vai entrar na sua história e vai mudar a sua história. E a Bíblia relata que o defunto sentou no caixão. Eu imagino, corre, meu amigo. Não vem me dizer que ficou tudo beleza, que ficou tudo comportado, porque não tem como. Quem estava perto talvez ficou, mas quem estava longe, quando viu o defunto sentando, o defunto falou: doideira, loucura, vazei, fui embora. Tem gente que não entende os milagres que Deus faz na sua vida, mas o importante é você celebrar a Deus pelos milagres que Ele está fazendo. Tem gente que fala: fulano de tal não tem jeito sim. Ih, fulano de tal já morreu nada. Se Jesus entrar na sua história, Ele vai mudar a sua história. E assim Ele fez. E o defunto assentou e começou a falar. Não só assentou, mas começou a falar. E Jesus entregou a sua mão. Jesus podia fazer um monte de coisa, mas Ele entregou a mão. É dia das mães. Você pode ter 80 anos, sua mãe 90, mas você é dela, tá? Foi ela que pagou o preço. Valorize a sua mãe. Abençoe a sua mãe. Faça a sua mãe chorar de alegria e sorrir pela felicidade de ter um filho e uma filha abençoada que reconhece o valor dos pais. Com isso você terá longura de dias sobre a terra e te irá bem. Eu quero orar por você, eu quero orar por todas as mães, mas quero orar por todos os filhos para que eles possam aprender a valorizar as suas próprias mães. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é maravilhosa. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja agora fazendo viver novamente o relacionamento que porventura morreu entre mãe e filha, mãe e filho. Senhor, eu te peço que o Senhor faça tudo novo, que o Senhor traga alegria. Senhor, que o Senhor interrompa este velório, esse velório de tristeza, desse filho que está caminhando em direção às drogas, que está caminhando em direção a coisas que desagradam ao Senhor. E que possa o Senhor a encontrar com ele, transformar a vida em uma festa de celebração. E nós te agradecemos em nome de Jesus. E te aguardamos aqui na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus é um lugar para o seu coração. Certamente aí na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, há uma igreja Assembleia de Deus. Venha celebrar conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.